Olá, estamos no canal Biolaser em Foco e hoje estamos com a Adriana Chapochnik. Isso! Acertei o nome dela, porque eu sou fono, então eu tenho que acertar o nome das pessoas, né? Bom, Adriana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, o prazer é todo meu. Para falar sobre a nossa fotônica maravilhosa, né? Sobre a laser terapia. Então, assim, a primeira coisa que eu queria saber de você, como a laser terapia fotônica surgiu na tua vida? Como foi isso? Ok. Eu quero falar para vocês que a biofotônica, o uso dos fótons, das luzes, ele está na vida de todo mundo. Os desenhos animados, eles apresentam os heróis que emitem luzes para salvar ou para destruir. Muitas vezes a criança, a primeira intervenção que ela tem na área médica é a fototerapia quando o índice de bilirrubina dela é muito alto. Verdade. E na minha vida, a fotobiomodulação ela apareceu no seguinte momento. Eu sou fisioterapeuta de formação e quando me apresentaram um laser, eu falei, isso que eu quero para minha vida. É esse trabalho, é esse recurso que eu quero utilizar nas minhas terapias. Um recurso que agrega. Foi na graduação. Foi na graduação. Mas, antes da graduação, eu já tinha essa ligação com os fótons. Eu já tinha a observação da parte da fototerapia na infância. Por que as crianças ficavam naquele banho de luz? Os desenhos animados sempre me chamaram a atenção. Mas eu não tinha uma leitura de profissionalmente como isso ia entrar na minha vida. Eu era uma excelente aluna em física na escola, mas eu tinha certeza que não ia ser professora de física. E quando eu comecei a estudar alguns conceitos de Einstein, aquilo era muito fácil para mim. Parecia que já fazia parte do meu raciocínio. E quando eu conheci o laser na faculdade, na minha formação, eu percebi que tudo aquilo era o que eu poderia utilizar dentro da minha prática como recurso agregador. Ele é facilitador, ele promove aquilo que eu preciso na terapia, como recurso, não como ferramenta única. Entendi. E como foi para você, quando você saiu da graduação e isso continuou na tua vida? Como é que foi? Você foi fazer curso? Como é que isso funcionou? Na época que eu fiz fisioterapia, nós não tínhamos uma qualificação pós-faculdade em fotobiomodulação. Então eu comecei a estudar o laser e começar a pesquisar aqui no Brasil quais eram os aparelhos utilizados dentro dessa técnica. Nós conhecemos em Israel alguns aparelhos muito incríveis, né, com recursos fabulosos. Mas aí eu comecei a pesquisar aqui no Brasil, porque o profissional, quando ele faz uma graduação, geralmente ele sai com a sua titulação e sem o investimento de nenhum aparelho, né? E nós fisioterapeutas, então a gente compra um TENS e vai trabalhar. Compra ultrassom e vai trabalhar. Isso, na minha época só tinha um TENS. A gente comprava um TENS e o investimento do laser ele era alto. E ele precisava ser efetivo no meu tratamento. E aí eu comecei a buscar as empresas de laser no Brasil e ver aquela que atendia a necessidade daquilo que eu já vinha estudando. Então foi um estudo de autodidata mesmo. Dentro de todas essas técnicas, eu percebi que o paciente, com o recurso do laser na minha recuperação muscular, e, enfim, ele tinha uma limitação diante de algumas práticas, onde eu tinha doenças com extremas recidivas. E eu comecei a pensar na questão psicossomática da doença. Foi quando eu fui fazer medicina tradicional chinesa. Acupuntura. Acupuntura. Então, aí quando eu fui fazer a medicina tradicional chinesa, que na medicina tradicional chinesa nós temos vários recursos, nós temos a agulha, a moxa e ventosas, que também a agulha, né? Que hoje a gente vê que tem pessoas que não podem e não devem, ou que não querem o uso da agulhas da medicina tradicional chinesa. Tem medo, tem receio, dói, incomoda, enfim. Aí eu falei, poxa vida, que recurso eu vou utilizar? Eu já tinha o domínio do laser, eu já sabia como fazer isso para a fisioterapia. E aí eu tive a proposta de fazer um estudo onde a medicina tradicional chinesa iria agregar com
dos conhecimentos da laser terapia, né? E aí eu falei, poxa vida, vou transformar isso. E comecei a procurar os meus professores. E naquela época, os professores só sabiam o histórico do laser. Mas não tinha ligação com a medicina tradicional chinesa. E aí eu fui buscar também outra vez na questão autodidata. E comecei a me preparar para ensinar os meus colegas, meus profissionais a estarem usando essa técnica. Entendi. Nesse caminho, eu comecei a perceber que a fotobiomodulação, que hoje se fala fotobiomodulação, que é o uso de aparelhos que emitem fotos, laser e LED. Antigamente a gente falava laser terapia, LED terapia. Aí eu percebi uma parte de grande empirismo dos profissionais. E para isso eu fui buscar um mestrado em biofotônica na Uninove, onde eu tive a oportunidade de ter professores altamente qualificados que buscam a ciência e buscam a justificativa da aplicabilidade da fotobiomodulação. E nesse meu caminho de mestrado mudou muito a minha parte a maneira como você olhava e clínica também. Por quê? O que acontece hoje com a fotobiomodulação? Nós percebemos que os profissionais eles aplicam a fotobiomodulação, mas com as experiências clínicas, os resultados clínicos. E para nós termos a certeza que aquela técnica ela é efetiva, ela precisa de estudos em células, estudos em animais e depois estudos em humanos. E a fotobiomodulação ela tem exatamente 50 anos, 51 anos, 69, foi em 69 que o Mestre começou a transformar essa terapêutica. Exatamente. Então a gente percebe que é tudo muito recente. E os profissionais eles acabam replicando protocolos que não são protocolos, são experiências clínicas que deram certo com alguma determinada situação, e aí isso se torna algo um pouco empírico, né? Então a gente tem que buscar muito essas experimentações, isso é muito importante, e o caminho está começando, né? O que a gente percebe hoje? As dúvidas dos alunos. O pessoal tem muita dúvida de como usar, como é que eu faço, qual é a dosimetria adequada para aquilo, e nem sempre o protocolo que mostram em cursos funciona, é uma realidade. Eu vejo pela minha parte clínica, você com certeza já deve ter visto muitas vezes isso, e lógico, os teus alunos te perguntam isso, né? E então é uma coisa que a gente tem que entender, que o raciocínio clínico é extremamente importante. Né? Entender de fisiologia, entender de anatomia e entender a luz. Eu sempre falo muito isso, né? A gente tem que entender a luz. Se a gente não entender a luz, não vai ter um bom resultado. São componentes, né? É uma máquina. A fotobiomodulação ela funciona com uma das partes da engrenagem. Então você tem que saber qual questão. O entendimento da física da luz, o efeito biológico da luz. Aí você vai para o seu paciente. Você vai ter que ver se aquele paciente ele pode estar recebendo aquela terapêutica, ok? Que nem sempre é adequada. Pode ser ou não pode ser, depende do seu objetivo. E depende também de questões maiores diante de um paciente acompanhado por uma patologia específica, onde você vai ter que ter liberações de profissionais da saúde para fazer a aplicabilidade da técnica. Por exemplo, no caso do câncer, né, a questão do tumor. A gente vê muito essas situações um pouco complicadas, porque a gente sabe que tem quadros que realmente não dá para usar o laser, tem quadros que dá para usar, né? Então eu acho que tem que chegar a um consenso com os outros profissionais que tem a questão multiprofissional. A técnica, a aplicabilidade de qualquer recurso ele tem que ser multiprofissional, né? Então a técnica ela é integrada, ela tem que ter o consenso de profissionais que são especialistas da área para poder aplicar. Mas enfim, hoje o que a gente vê? Nós vemos as pesquisas entrando em evidências, profissionais pesquisando, onde isso torna o curso desse profissional diferenciado, porque ele não está só baseado na clínica, ele também mostra clínica,
E o aluno tem que perceber que essa clínica ela vai se transformar. Porque o paciente ele não é único, né? Nós não estamos aplicando fotobiomodulação num boneco. Então não vai ser para todo mundo igual, né? O tipo de pele, a idade, as patologias agregadas e aquilo que você falou sobre o paciente, se pode ou se não pode. Vai ter que ter um consenso de equipe, algumas diretrizes e normativas que indicam e não indicam, e a questão também do benefício. Às vezes, naquele momento, naquela situação, o benefício ele se torna maior do que o prejuízo, né? E a gente não sabe hoje, com certeza, colocar na balança esses prejuízos e esses benefícios. Mas muitas pesquisas estão sendo importantes na área da saúde e evidenciando as próprias resolutivas, né? Para poder trazer uma parte melhor para o paciente, que é o bem maior que nós temos dentro da clínica. Com certeza. É aquela história de ser contribuição para o nosso paciente e fazer o melhor por ele sempre. Eu acho que a gente tem que ter essa visão em relação ao paciente.